E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Wilson com mais uma videoaula e dando continuidade à videoaula da semana retrasada, vamos falar agora da história do futebol parte 2. Nesse momento você deve estar vendo algumas redes sociais na tela. Curta a nossa página do Facebook, siga-nos no Instagram e não deixe de se inscrever aqui em nosso canal do YouTube. E antes de começar esse vídeo, é claro, já vai deixando aquele gostei aqui embaixo. Um jogo de nome Soulé, nome esse de origem francesa, se originou na Normandia, uma região do noroeste da França, como resultado de vários séculos de costumes dos povos celtas que já habitavam essa região cerca de 3.000 anos antes. Esse jogo era realizado anualmente entre duas cidades e era um momento muito esperado pela população. Uma trombeta era tocada como uma espécie de convite no alto de uma colina. Caso a outra cidade aceitasse o convite, soaria a sua trombeta, de forma a anunciar que o jogo aconteceria entre ambas as cidades. Uma vez feito isso, os alvos, que eram pedaços de madeira amarrados em uma árvore no fim dessas cidades, era posicionado e ambas as cidades se encontravam às margens de um rio onde o jogo tinha início. A bola era feita de couro e não era necessariamente redonda. Inicialmente utilizavam as mãos, mas foram percebendo que ao longo dos anos, que quando essa bola era chutada, alcançava uma maior distância, o que favorecia muito a cidade que estava com a posse da bola. Em uma cidade pequena chamada Ashburn, que faz parte do condado de Derbyshire, na Inglaterra, por volta de 1154 d.C., era praticado um jogo conhecido como rugby, marcado por certa dose de violência. Sabe-se que esse jogo foi praticado até por volta de 1667, quando um incêndio destruiu um local dessa cidade que abrigava muitos registros históricos antigos, de forma que pouco sabemos a respeito dessa época. Sabe-se que esse jogo acontecia em uma terça, que antecedia uma quarta-feira de cinzas e também na própria quarta-feira de cinzas. Os séculos passaram e eis que, até os dias atuais, esse jogo exerce uma grande influência sobre as pessoas, de tal forma que vários turistas de várias partes do mundo se deslocam até o local e uma verdadeira multidão se une para a prática desse jogo, que chega a movimentar a cidade inteira. Os campos que circundam as cidades, bem como suas ruas, tornam-se um verdadeiro campo de batalha, onde a bola é levada até chegar ao seu objetivo. Provavelmente em algum momento da história anterior a 1100 d.C., os ingleses foram apresentados ao jogo praticado pelo povo da Normandia, e a partir disso sua prática se espalhou pela Inglaterra. Isso gerou um grande descontentamento por parte da população, que reclamava para o rei Eduardo II que os praticantes causavam destruição e baderna por onde passavam, sem contar com a quantidade de feridos e às vezes mortos por causa desse jogo. Então o rei Eduardo II resolveu proibir o jogo, e a proibição também continuou com o rei sucessor até por volta de 1409, quase no fim da Idade Média. Quem fosse pego praticando esse jogo era sentenciado imediatamente à prisão. A proibição por parte do rei vinha com a justificativa que a prática de esportes como o lançamento de lanças e o próprio arco e flecha seriam de maior utilidade para a população do que a bagunça produzida pela euforia desse jogo medieval. Segundo conta a história, em um local da Itália chamado Florença, por volta de 59 a.C., era praticado um jogo extremamente violento chamado Calcio. Nesse jogo, tudo, absolutamente tudo, era permitido. O campo era quadrado, cerca de 27 jogadores formavam cada equipe, e eles disputavam um jogo que na maioria das vezes terminava com um número bem menor do que o número inicial. Era um verdadeiro campo de batalha. As origens do Cáutio remontam ao Aspartum. Logo, não é surpresa que o Cáutio tenha herdado as características violentas dos antepassados romanos.
Os praticantes levavam para dentro do campo suas frustrações com a realidade de vida da época, e o resultado era um esporte banhado a sangue. Sabe-se que atualmente o cálcio ainda é praticado em certos locais da Itália, por algumas pessoas que fazem questão de manter as tradições medievais, como uma forma de não deixar que a história desse esporte caia no esquecimento. Estudo dirigido. Na nossa aula de hoje abordamos o período medieval e os antepassados do futebol, desde o solé praticado no noroeste da França com suas influências celtas e toda a expectativa do povo pela aceitação do convite da cidade vizinha para que o jogo acontecesse. Falamos também do rugby, que era praticado igualmente no mesmo período anualmente, sempre nas terças e quartas-feiras de cinza, porém na Inglaterra, e provocava um verdadeiro delírio na população. Delírio esse que dura até os dias atuais, movimentando uma multidão de turistas para a prática do Shrovetide. Finalizamos contando resumidamente a história do cálcio italiano que manteve as características violentas do antepassado Aspartam romano e que ainda é praticado em certos locais da Itália por um grupo de pessoas que insistem em manter esse período da história vivo nas memórias da população italiana. Bons estudos! Obrigado por assistir a mais essa aula. Alguns recados. Antes de sair, não se esqueça. Você já curtiu esse vídeo? Você já se inscreveu no nosso canal? Agora não se esqueça de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais para que outras pessoas também tenham acesso a essa informação. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.